Hoje eu quero falar um pouco sobre fé. E é interessante que a gente conhece muito sobre a fé e sabemos como ela atua e como ela tem força para nos direcionar. Ela não vai negar a existência de uma dificuldade, de uma luta, mas em meio a esse lugar, a fé é provada. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a ação movida pela fé. Existe uma fé que está parada muitas vezes e não é uma falta de credibilidade que damos à palavra ou até naquilo que Deus já tem dito para nós. É aquela confiança com esperança que gera em nós uma paciência de espera, gera em nós uma tranquilidade enquanto as coisas não acontecerem. Mas existe uma fé que nos movimenta, e a fé que nos movimenta é uma fé que agrada a Deus. Ela se move pelo impulso de uma ação. E eu peguei algumas coisas aqui na Bíblia, alguns textos aqui, algumas histórias da Bíblia para conversar um pouco sobre isso. Então a aventura da fé é aquela que começa exatamente onde a razão diz que é para parar e para terminar. A fé ela vai funcionar na ausência de uma resposta que você tem que dar no ambiente de dúvida. É onde a fé quer se apresentar. A fé ela quer trabalhar no impossível, porque aquilo que é possível você pode fazer, amém? E eu acredito que Deus nos leva a lugares para desafiar a nós mesmos, lugares onde a nossa fé é provada. Deus nos leva a ambientes onde nós precisamos demonstrar claramente que temos fé. A Bíblia deixa bem claro isso, que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem uma coisa que traz um sorriso a Deus, é a fé. Orar com fé. Porque é impossível a gente ir para um quarto de oração sem ter uma credibilidade que aquilo que nós estamos falando Deus está ouvindo. Porque a falta de fé não faz você se movimentar para um lugar de oração para falar com Deus que você não conhece a cor dos olhos. Você vai porque a fé te levou e você crê naquilo ali. É uma ação que se movimenta, que se materializa e que se move no impossível. E naquele lugar que a gente diz palavras onde os outros não estão ouvindo, Deus está com a sua graça alimentando, direcionando e avaliando o tipo de fé que temos. E existem duas histórias da Bíblia assim que eu quero pegar e tem mais, mas eu vejo uma movimentação muito interessante aqui de fé. Abra comigo lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Você me dá assim, agora é 8 e 8, você me dá até 9 horas, né? Glória a Deus. Não vou falar isso. Acho que eu não vou falar até as 9. Vamos ver. Uma história bem conhecida, na verdade, aquilo que a gente vai ler aqui são todas histórias bem conhecidas. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, quero ler com você o versículo 17, tá? Fala aqui sobre Jesus que ele cura um paralítico. Vamos lá? Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, mas não conseguiam fazer isso por causa da multidão. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem de frente a Jesus, ou de Jesus. A Bíblia diz aqui no versículo 20, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Você vê que é um movimento de fé, não daquele que está acamado, mas daqueles que estavam se movimentando com o acamado. Amém? Olha que interessante isso, olha a ousadia, olha a credibilidade que eles estavam ali colocando, a fé que eles estavam depositando em Jesus. Eles chegaram lá e encontraram um baita desafio no caminho. E a fé gosta de desafio. Na verdade, nós somos levados para lugares para ver se a nossa fé nos leva a um outro caminho. Isso é interessante a gente pensar. Porque às vezes a gente está andando num lugar, encontramos obstáculos e paramos. Embora que a gente esteja movimentado por fé, olhamos para o obstáculo e achamos que o obstáculo é maior que a nossa fé. Mas às vezes os obstáculos são para saber que se a sua fé não vai parar com aquilo que se apresentou.
Isso aqui é interessante, porque esses homens, amém, amigos, pegaram esse paralítico e levaram até Jesus e encontraram uma dificuldade até chegar. Eles tinham fé, mas um obstáculo ia aparecer. Algo que Deus trouxe muito no meu coração é toda vez que nós vamos nos movimentar em fé, existem obstáculos que vão se apresentar, isso é fato. Por quê? Porque tem que ver se essa sua fé não é emocional, se ela está realmente fundamentada na palavra, e se você está pronto a vencer os desafios daqueles obstáculos que vão se apresentar. Porque a fé verdadeira, ela enfrenta os obstáculos, ela enfrenta os desafios. Então a Bíblia deixa bem claro que esses homens encontraram diante dos seus olhos um desafio, mas os olhos deles não estavam para o obstáculo, porque a fé ultrapassa os obstáculos daquilo que aparece diante de você. Então eles olham para aquilo ali e encontram uma dificuldade, e disseram, cara, qual é o outro plano que temos? Eu tenho uma coisa a dizer, nós temos uma fé, e quando temos uma fé, a fé é genuína, e ela está fundamentada na palavra, pode ter certeza que quando você encontra um obstáculo, ela vai te dar uma outra direção. O que nós precisamos é encontrar um lugar de paciência, quando o obstáculo se apresentar e dizer, Deus, me mostra outro caminho, para que eu possa continuar me movimentando em fé. Me mostra outro caminho. Isso é interessante, porque eles chegam lá, encontraram, pronto, vamos subir lá em cima, vamos remover aquele telhado, e vamos baixar o nosso amigo. E a palavra deixa bem claro que eles baixaram diante. A Bíblia diz que agora, naquele momento, o versículo fala, diz que Jesus vendo a fé. O que Jesus estava vendo? Não somente uma credibilidade que eles tinham, que Jesus podia curar, mas Jesus estava vendo que não havia um obstáculo que impedia deles entregar o amigo a Jesus. Então, Jesus vendo a fé. Uma fé que se movimenta, eu acho muito interessante isso. Não é uma fé que só pensa, não é uma fé que só percebe, mas ela está em ação. Pegando um texto aqui, queridos, amém, que diz que é interessante, eu trago isso para nós poder colocar junto nisso que eu estou construindo, uma fé sem obras é mortas. Então alguns movimentos de fé precisam acontecer. Porque é muito bom a gente acreditar, como eu disse um tempo atrás, eu passei um desafio muito grande um tempo atrás. Deus falou para mim, eu quero entender se a fé que você vive não é só poesia, Israel, se realmente é verdadeiro. Se essa confiança que você fala não é só romantismo. Quero te colocar onde você vai ter que demonstrar que você confia mesmo. É como o deserto, todo mundo sabe do deserto. Deserto não é lugar para planejamento. Deserto é lugar de denúncia, de confiança. É fidelidade silenciosa. Porque é um lugar onde você não enxerga nada, mas você precisa acreditar que Deus está com você do dia e de noite. Esse é o lugar. Então o deserto é um lugar de confiar, não de planejar, não de programar alguma coisa, mas de denunciar a fidelidade silenciosa. É onde a nossa confiança é demonstrada. Se ela não tem rupturas, e esse é um grande desafio do cristão, é acreditar antecipadamente, não naquilo que o pastor está dizendo, mas naquilo que o Senhor tem dito, naquilo que está na palavra dele. Nós precisamos acreditar antecipadamente, amém? Porque a fé se movimenta não naquilo que o mundo tem a capacidade de construir, mas naquilo que é impossível os olhos verem. É aquele chão que você não enxerga, mas você já bota o pé antes dele estar. É saber que você pode se atirar, amém? Que Jesus vai te segurar. Essa é a fé, amém? Que agrada e que desafia o impossível. Claro que se nós levarmos para o campo da razão, a gente vai dizer, não, mas pastor, é loucura, claro que é loucura. Como não seria? Para aquele que precisa ver, tocar, para realmente acreditar. Amém? Vai totalmente contrário à logística, ou ao sistema, ou à cultura que nos ensinaram, dizendo, eu preciso ver com os meus olhos. Mas uma fé que agrada a Deus é aquela que acredita antecipadamente. A Bíblia deixa bem claro que nós devemos nos comportar como se já tivéssemos recebido. Olha só, que ousado nós dar um sorriso antes da vitória chegar. É muita ousadia festejar uma vitória, ou seja, festejar um futuro, amém, no presente sem ele chegar. É acreditar antecipadamente, sabendo que Deus está cuidando da nossa vida, que Ele tem o melhor para nós. E essa fé que leva esses homens a se movimentar, chama a atenção de Jesus, a qual eles enfrentam os obstáculos. Irmão, Jesus, tendo todo o poder, toda a autoridade, você acha, irmão,
Ele não estava lá, mesmo não chegando, dizendo assim, existe uma fé que está chegando até mim aqui. E se ela chegar até mim aqui, não vou somente fazer sobre esse homem, mas também vou fazer sobre aqueles que estão trazendo ele. Essa é uma fé sobrenatural. A fé é o ato final da coragem. Eu coloquei aqui, é acreditar não por ver, mas por saber que há algo maior do que a própria visão. A fé não é acreditar sem provas, mas é confiar sem reserva. Isso é fato. Confiamos no tempo, sabendo que existe. Temos essa convicção interna. Algo que me chama muita atenção de uma movimentação de fé é em João capítulo 2. Muitos pastores usam esse tema como para fazer cerimônia de casamento, né? É João capítulo 2, vamos lá. João capítulo 2. É interessante a gente criar esse caminho de entender que existe uma ação que movimenta a fé e ela precisa realmente estar fundamentada nas Escrituras, porque senão ela não é genuína nem pura. Sua fé precisa ser provada. Como eu disse, provar não é ausência, amém, de Deus na nossa vida. Deserto não é castigo de Deus. Não, é um lugar onde Deus coloca você mesmo para mostrar você a você mesmo. Para saber se realmente tudo que você fala não é somente, como eu disse eu disse antes, não é poesia, não é só romantismo, é realmente aquilo que você vive de convicção. Porque é muito fácil a gente falar de fé quando as coisas estão boas, é muito fácil a gente falar de confiança quando, amém, o vento está a favor. Mas quando a tempestade bate contra, é difícil a gente falar que a gente acredita, que quando nossos olhos somente estão gerando lágrimas, porque a resposta ainda não veio, e a gente dizer, mesmo com as minhas lágrimas eu confio. Porque há um grande desafio para o cristão. Irmãos, nós como cristão, a gente é hospitaleiro da dúvida, da desconfiança. A gente é hospitaleiro das perguntas sem respostas. Mas mesmo nessas fissuras, amém, onde a gente mostra que somos imperfeitos diante de Deus, nessas rupturas, nessas fissuras, Deus trabalha por meio da sua graça. Deus nos capacita, Deus nos forja, porque Ele sabe que somos da terra, e que nós precisamos ser moldados por Tua palavra, e que Ele precisa falar mais de uma vez conosco. Ainda bem que Deus não desiste de falar. Imagina se Deus só falasse uma vez e te desse respostas. Olha só, vamos levar um hino aqui. Ainda bem que Deus insiste. Obrigado, Jesus, pela misericórdia. Eu sou grato a Deus, né, pastor Tony? Eu disse, graças a Deus pelas misericórdias que se renovam de manhã. Imagina de manhã uma misericórdia, irmão, sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu tenho sempre falado isso. Irmão, hoje eu fui assim, um cara totalmente pastor. Essa semana fui um cara que realmente não dei exemplo, não fui crente. Meu Deus, passei aquele dia, ou seja, pega um dia que você levanta, vou usar o sol, como diz, né? Levanta com o pé esquerdo, sabe? Tudo dá errado, irmão. Você acordou, já acordou errado. Acordou atrasado. Todo mundo tem gente que é tão, eu vou usar aqui, tem gente que é tão sábio, que ele, assim, se ele se atrasou, ele já diz que o dia vai ser um carro. Já viu aquela visão? Ele não é capaz de dizer, eu me atrasei, mas o meu dia vai ser abençoado. Não, ele já profetiza coisa ruim no dia. Você conhece alguém assim? E quando levanta com o pé esquerdo, quando levanta travado, diz assim, hoje vai ser aquele dia. Porque ele já está declarando que o dia dele vai ser prévio. Que isso, irmão? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Por que a gente anda nesse lugar? Porque é um momento que a gente é muito humano. Por isso que eu sou grato a Deus pelas misericórdias de Deus que se renovam. É como se Deus dissesse assim, eu vou te dar um banho de novo. Eu vou te limpar de novo. Uma graça, uma misericórdia que se renova a cada manhã para você. Amém? Em João capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. Vamos lá, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós, comum, né? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, faça tudo o que ele lhe mandar. Versículo 6.
Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água, e os encheram até agora. Então ele disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse que os serviçais haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bem, segundo o estudo, segundo o que diz, havia uma cultura muito interessante. A festa de casamento durava 7 dias, e dependendo da família, se era muito bem, durava até mais, até 14 dias, 15 dias, 2 semanas de festa. Já pensou aqui? 2 semanas comendo carne todos os dias. Deus, que pecado! 2 semanas de festa. Imagina, uma festa acontecendo e daqui a um pouco o vinho, poxa, alegria. Quando a gente olha para o vinho, a gente sempre fala: vinho representa alegria. Mas interessante, a alegria do casamento estava se indo, porque o vinho estava acabado. Esse cara fez um cálculo errado, porque o que era para durar 14 ou 7 dias estava acabando. Mas olha, Jesus estava lá, glória a Deus. Coisa boa que Jesus está na nossa festa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sempre convida Jesus, irmão, para as suas festinhas. Amém? Convida, irmão. Deixa ele fazer parte das suas festinhas. Quando ele está na festinha, não tem escândalo, não tem bagunça, não tem briga. Você está aqui comigo, irmão? Diz: Jesus, faz parte dessa festinha que nem lá na Galileia, no casamento. Convida, irmão. Porque tem festinha que a gente não convida Deus para estar, né? Senão ele estraga, né, irmão? Glória a Deus. Mas convida Jesus para fazer parte da festinha, irmão. Bem, é bom que ele esteja. É isso. Mesmo nos cuidando para que a gente não erre. Enfim. Interessante que aqui não está falando da fé dos serviçais, ou daqueles que estavam servindo. Está falando que Jesus pede para eles: vou encher de água. Pai, imagina, pensa você nesse lugar, irmão. Porque uma coisa eu paro para pensar. Eu gosto muito de olhar para o texto e começar a montar na minha cabeça como seria Jesus parado, talvez fingindo. Não vou dizer que estava fingindo, mas fazendo um pouco caso, dizendo: se eu estou aqui, tudo vai dar certo. Mas os serviçais ali, enchendo talvez aqueles barris de água, ou seja, aqueles reservatórios de água, enchendo aquele lugar ali, aqueles potes de pedra, e talvez na insegurança, dizendo: o que vai acontecer agora? A gente vai servir água para o pessoal? Sabe o que me chama mais a atenção aqui? É que em meio dessas incredulidades presentes, quando a fé verdadeira, até o incrédulo se surpreende. Agora tu pensa, talvez aquele nível de dúvida, de incredulidade, porque esse é o campo quando ninguém está a favor da fé. Esse é um lugar muito interessante. Um dos grandes desafios do movimento da fé, ou seja, quando a fé se movimenta, ou seja, quando há uma ação movida pela fé, você vai encontrar dificuldades. Você vai entrar no ringue, onde a dúvida vai se apresentar. O que é a dúvida? A dúvida é o vento que bate na chama. A chama é a fé que se nega a morrer. É isso. A dúvida, ela não nega a sua existência, ou seja, a sua força. Mas a fé tem coragem o suficiente para enfrentar a dúvida. Eu tenho falado que a dúvida é um lugar escorregadio. Você acha, irmão, que não havia naquele lugar dúvida? Porque quando acontece festa, uma coisa acontece muito rápido: o vinho acabou. E um vai falando para o outro, talvez o nível de incredulidade foi aumentando. Porque quando uma coisa ruim, se ouvir notícia ruim, corre mais que notícia boa. Então imagina só os cochichos lá na festa, todo mundo dizendo: ih, agora acabou o vinho. Imagina, irmão. Aí eu fico pensando aquela densa incredulidade, aquela falta de fé, aquela dúvida, aquele riso de deboche, aquelas risadas contraditórias naquele casamento. Porque toda a fé que se movimenta, segundo a palavra, segundo Deus, ela vai encontrar esses lugares. Ela vai ser provada.
aquele canto do rosto subindo, por quê? Porque está dando errado aqui dentro. Mas naquele momento, Jesus mostra que é diferente. Sabe o que me chamou muita atenção? É que existe um movimento, mesmo sem fé. Qual dos serviçais? Porque a Bíblia não deixa bem claro que aqueles que estavam ali enchendo tinham fé. Mas havia uma coisa ali, uma obediência, sem acreditar. E esse é o lugar que muitas vezes Deus está esperando. Às vezes Deus está só esperando que você se movimente, mesmo não acreditando. Porque a obediência é o corpo que move a fé. E viu uma obediência, queridos amigos, emprestada, mesmo na ausência de uma fé, de uma confiança. Estavam obedecendo. É como se a gente voltasse para aquele povo no deserto que estava caminhando. E talvez murmurando e reclamando, mas mesmo assim, entre os desobedientes havia os obedientes. E mesmo com uma falta de fé dentro da sua consciência, havia uma movimentação externa dizendo: nós precisamos continuar, mesmo não enxergando, mesmo não vendo. E diversas vezes a gente acha, deixa eu trazer um ponto muito interessante aqui, a gente acha que precisamos declarar, mas muitas vezes o que a gente precisa é movimentar sem declarar, é continuar. Porque eu já falei para vocês o que faz Satanás ali ficar furioso. Não é o teu fogo, não é a tua intensidade nos dons espirituais, que não tem a ver com você, tem a ver com o corpo da igreja. Não tem a ver com o especialista que você é, no dom que você carrega. Mas na continuidade, onde a tua fé não sofre dano. Numa obediência prestada, mesmo na ausência da resposta, mesmo não enxergando. É você tendo uma ação externa, mesmo andando no campo da dúvida internamente, sabendo que o Deus que te deu a ordem, mesmo não respondendo hoje, amanhã Ele pode te responder, mas o que Ele quer? Um movimento. Porque às vezes a fé, queridos, não é uma declaração, a fé é um passo. É um passo na direção que Deus diz para você andar. Então Ele não precisa exigir de mim todos os dias, ou seja, eu não preciso exigir de Deus que Ele me diga todo dia o próximo passo, mas eu só preciso confiar no que Ele já me disse ontem para mim andar no amanhã. Você tem que ver? Isso é fé. É acreditar, e ela é ousada, porque ela te leva no campo, onde você vai ser provado. E uma das coisas que eu aprendi, que o maior milagre da fé não é mover montanhas, mas é mover o coração. Porque se está no teu coração, ninguém tira, irmão. Ninguém tira. Tudo que nós tememos é aquilo que nós precisamos entregar para Deus. E a fé é esse lugar que ela muitas vezes trabalha. Ela trabalha naquilo que a gente mais teme. E o Senhor pede para a gente entregar. Né? Em João capítulo 9, a gente precisa abrir, ali está falando sobre um cego de nascença. Quando Jesus toca nele, ou quando Jesus faz o lodinho lá, bota nos olhos dele e diz assim para ele: vai até o tanque de Siloé. Significa enviado. Vai lá e se lava naquele tanque. Irmão, o cara já não enxergava. Aí ele vai lá e joga mais barro nos olhos do cara. Parece que estava debochando, cara. Joga mais barro. Agora ele diz assim: vai e se movimenta. Jesus tocou nele ali e deixou uma palavra para ele. E sabe o que eu vejo muitas vezes Deus fazendo? Talvez nas estações da nossa vida. É Deus colocando barro nos nossos olhos e dizendo: anda. Diversas vezes, Andinho, diversas vezes eu me conto aqui assim, eu falei que eu acho que essa estação que eu estou vivendo é aquela que Deus coloca o barro nos meus olhos, para mim não enxergar mesmo, e dizer: só anda. E vai até lá. Por quê? Porque em parte eu acredito que Deus está dizendo assim: eu preciso saber que você confia, não vendo, mas nas suas convicções internas daquilo que eu já disse para você. Quando Deus diz assim para você: confie na palavra, naquilo que eu disse para você, mesmo você não enxergando as coisas. Acreditar antecipadamente. A fé faz isso. A verdadeira fé é aquela que é capaz de suportar a dúvida. Eu tenho sempre falado, é uma das maiores inimigas, queridos, amém, do nosso cristianismo, da nossa vida com Deus, é a dúvida. É impossível a gente não dizer que não duvidamos às vezes. A fé, ela não é passiva,
mas tem uma dimensão ativa. Ou seja, a fé ela envolve risco, ela envolve entrega e ela envolve ação. Amém? Ela vai envolver ação. A fé, queridos, é a que nos livra, às vezes, eu gosto de usar isso aqui, a verdadeira fé às vezes não é aquela que vai nos livrar da tempestade, mas que no meio da tempestade vai denunciar para nós quem é Deus em nossa vida. Então a fé não é aquela que nos livra da tempestade, mas que nos permite descobrir quem é Deus dentro dela. Toda fé que não se torna movimento acaba morrendo como pensamento. Toda fé que não se torna movimento acaba morrendo como pensamento. Eu acho muito interessante porque, como eu tenho falado, como eu falei um tempo atrás aqui, como eu falei agora, eu disse: a dúvida é o vento que sopra contra a fé. Quando Pedro quer sair daquele barco ali, irmão, ele diz: Jesus, se é você, me manda aí sobre as águas, me dá uma palavra e eu ando sobre a palavra. Mas ele foi esperto, eu acho muito interessante usar essa palavra. Ele primeiro pediu uma palavra para Jesus. Ele não se fundamentou em cima das suas convicções. Ele disse: me diz uma palavra para que eu possa andar sobre as águas. Ou ele está dizendo assim: Jesus, na verdade, lança a estrada para mim antes de eu andar. Porque se a tua palavra foi lançada, ela é estrada para aonde meus pés vão colocar. Ou seja, então pavimenta o meu caminho com a tua palavra. E é isso, queridos, amém, que a fé faz. A fé dá chão para você andar. E da onde vem a fé? Agora vem, vamos abrir aqui, né? A fé vem de ouvir a palavra, não de escutar. Escutar é o quê? Fala agora, você esquece amanhã. A fé vem pelo ouvir a palavra. Fundamentos são lançados, estradas são lançadas, já estão pavimentadas para a gente andar. E ela vem por meio da fé. Que vem da onde? Da palavra. Talvez a gente está entrando em estações que a nossa fé precisa de um reajuste. Talvez estamos entrando em lugares que a nossa fé é provada, que a nossa confiança precisa ser denunciada. Mas sabemos que a fé é a base das nossas movimentações. Ou você acha que você veio aqui porque você não tinha o que fazer? Não, você veio aqui porque você se movimentou em fé. Porque você tem responsabilidade, não com o pastor da igreja, não com a igreja local, mas com Jesus. Foi alguma coisa que você disse para ele. É uma fidelidade silenciosa que é demonstrada no ato, sem palavras. Então eu acho muito interessante que quando Pedro pede para ele andar, ele diz: Senhor, lança a estrada, ou seja, pavimenta o meu caminho, lança a estrada para que eu possa andar sobre essa estrada. E a fé nossa precisa estar nesse lugar, na palavra. Se você está com falta de fé, peça para Deus: Deus, aumenta a minha fé. É interessante de aumentar e baixar. Como a Bíblia diz, se está com falta de sabedoria, peça a Deus. Mas a fé também é interessante a gente entender. Porque às vezes a nossa fé, com tanta ausência que não recebemos, ela sofre um tipo de dano, uma ruptura. É como se ela vazasse. Então a gente precisa de novo dizer: Deus amado, por favor, traz um reajuste na minha fé, me ajuda a recalibrar a minha fé. A forma de eu pensar. Sabe de onde você vem, queridos, fortalecendo a sua fé? Por meio da palavra de Deus. Então quando você estiver naquele lugar onde a dúvida está dominando e a fé não tem suficiência para vencer esse ringue que a dúvida está, comece a ler a palavra em voz alta para você mesmo. Para que você possa se fortalecer com o escudo da fé. Entender que a fé é a base das suas movimentações. É aquilo que está pavimentado antes de você colocar o pé. Então nós não acreditamos naquilo que nós construímos em cima de nossas percepções, porque a fé, ela ultrapassa a lógica humana, isso é fato. A fé não se explica, ela se vive. Ela ultrapassa. E quem não entende o que é fé, que ela adora trabalhar no impossível, ou seja, como diz, né, o Bill Johnson, que o impossível ele se dobra diante da fé, o impossível se dobra diante da presença de Deus. A gente tem que entender que a fé, queridos, é algo confrontador para o inimigo esses dias. Porque é interessante, quando a gente vai ler, queridos, a palavra de Deus, quando ele conta a parábola daquele juiz, do administrador, do juiz injusto, ele fala, interessante, lá no final ele está dizendo que, será que lá no fim a gente vai encontrar fé na terra?
Ele está dizendo que será que no fim de todas as coisas eu vou encontrar um coração contrito, quebrantado e principalmente fé? Porque a que mais sofre é a fé. E ela sabe onde ela se torna superficial? Quando ela não é mais a desafiada. Ou seja, quando ela mais não entra no campo, amém, onde a batalha precisa ser travada, você precisa mostrar que não é aquilo que você acha, mas aquilo que Deus está dizendo. Tem muita gente se perdendo, queridos, porque não estão se alimentando da palavra, onde a sua fé pode ser fortalecida. Por isso que qualquer tempestade que bate com uma casa, ou seja, com aquele que está com a fé superficial, cai. Porque quando lemos e fizemos a leitura da palavra de Deus na primeira pessoa, a gente entende que a fé é um lugar de acreditar antecipadamente. Eu gosto muito de usar, porque se na Bíblia tem os heróis da fé, está na narrativa, em Hebreus capítulo 11, e existem os pais da igreja, ou seja, aqueles homens que não negociaram a sua fé, e ela chegou até nós. Eu penso, que histórias que vão contar sobre nós, de nossa fé, para a próxima geração? Essa é a pergunta que eu faço, Jesus. Será que nossos filhos, nossos amigos vão crescer e dizer assim, olha, pensa a fé daquele homem, pensa a fé daquela mãe? Ou será que vão morrer na praia? Será que vão olhar para nós e vão dizer assim, eu conheço alguém que não perdeu a fé? Pensa a fé daquela pessoa. Porque fé traz uma beleza, denuncia a presença, estabilidade naquilo que Deus diz. Onde o Espírito sussurra dizendo, eu estou com você. Não é poesia. É Deus queimando no teu coração com as verdades. Dizendo, irmão, Deus antecipa. A Bíblia diz que Deus antecipa. Deus fala, irmão. Sabe qual é o nosso maior problema? De muitas vezes não entender que estamos em fé, mesmo na ausência da resposta, é que Deus fala naqueles lugares mais silenciosos. Eu tenho falado sobre isso. A alma gosta de barulho. Se fica em silêncio, entra em colapso existencial. Mas existe uma voz que soa o meu e teu coração, soprada pelo Espírito Santo, fundamentada na Escritura, que vai sustentando e nos capacitando nos lugares mais escuros que a gente vai andando. Porque nós não tememos a escuridão, porque sabemos que a fé que temos vai iluminando, queridos, o trajeto que vamos andando. Amém? A gente não teme. Naqueles lugares que você precisa ir, vá seguidamente. Não só quando a luta, a dificuldade, ou quando você entrar num colapso existencial da estação do ano, ou seja, está ruim a coisa, vou dobrar. Não, vai diariamente, fazendo as manutenções diárias na tua fé, por meio da palavra. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, diz que Deus fortalece. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Eu vou falar alto, vou verbalizar, que seja audível para que eu possa entender, meu coração compreender a tua verdade. Para que a gente possa se movimentar em fé, queridos. Amém? De uma fé pura, uma fé verdadeira. Então existe uma ação que movimenta, que é movida pela fé. E ela ultrapassa a lógica humana. Vence os deboches existencial. Essa fé que agrada o coração de Deus. Amém? Vamos colocar de pé.